Você sonhou com guias espirituais? Teve um internauta que sonhou e veio nos comentários. Diz o seguinte: bom dia, meu marido sonhou com o Zé Pelintra e a Pomba Gira, Maria Padilha, fugindo de pessoas normais. Qual o significado disso? Somos de religião, mas estamos afastados por vontade própria. Então eu entendo que eles pertencem a essa religião, que tem esses guias espirituais, Quimbanda ou Umbanda, alguma coisa assim, mas eles não estão frequentando essa religião. Quem é o Zé Pilintra e quem é a Maria Padilha? A Maria Padilha é uma moça que viveu e fez a história dela, e o Zé Pilintra igualmente. Quais eram as habilidades que o Zé Pilintra mostrou no tempo em que ele esteve aqui? Elas eram boêmias. E quais foram as habilidades da Maria Padilha? Então é preciso ver isso, porque quando você começa a trabalhar com esses guias espirituais, eles servem como arquétipos para a pessoa. E eles não podem fazer nada além do arquétipo que eles são pela pessoa. Então, quando você sonha ali que vê esses guias, ambos estão fugindo de pessoas normais, então quer dizer que eles estão saindo das vidas de vocês. Mas isso, com certeza, só está acontecendo pela troca de arquétipos. Alguma coisa você e o seu esposo estão fazendo que está afastando esses arquétipos, ou esses espíritos, ou esses guias, como você queira chamar. Então, não é um sonho nem bom, nem ruim. Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem informação, né? Quando você vai trabalhar com espírito, com um arquétipo, você é a mesma coisa que você dar um cheque em branco para o universo e dizer assim, olha, eu sou responsável e corro os riscos de ter os mesmos resultados que aquele arquétipo, que aquele santo, que aquele guia, que aquele espírito. Mas eu quero vivenciar aqui na terceira dimensão segundo as informações desse arquétipo, ou desse espírito, ou desse guia, ou desse santo. Então é preciso ter esse entendimento aí. Eu já falei em outro vídeo onde eu falo da imagem da Nossa Senhora. Uma pessoa me perguntou se é bom sonhar com a imagem da Nossa Senhora, porque alguém sonhou que via luzes brilhantes com a imagem da Nossa Senhora. Então é muito positivo, porque a Nossa Senhora, o que ela fez quando esteve aqui, na terceira dimensão do planeta Terra? Ela cuidou de Jesus Cristo, ela foi uma mulher íntegra, ela foi uma boa esposa, perfeita mãe. Então, se você colocar uma imagem que representa a Virgem Maria no quarto de dormir, na sala, ou se você comprar uma imagem da Nossa Senhora e colocar dentro da sua sala, o seu subconsciente recebe esses avisos imediatamente e ele já passa a processar essas informações em você. Então a tendência é de que você venha a ser uma boa mãe, você venha a ser uma pessoa muito íntegra, muito ligada ao divino, ao Todo-Poderoso. Agora, quando você pega, vamos supor, a imagem do Zé Pelintra e bota na parede da sua sala ou do seu quarto, qual é a tendência? É de você começar a pensar muito em boemia, porque o seu subconsciente é o mais poderoso da sua psique, e ele começa a trabalhar essas informações do Zé Pilintra. A sua parte consciente não tem todas as informações, mas o subconsciente tem 1000% de qualquer informação que se precise. E o seu subconsciente sabe que aquela imagem representa o boêmio tal que viveu lá em tal lugar. Tá? Então o que o universo vai fazer? Ele vai acoplar aquelas informações aos trejeitos do seu cotidiano aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Agora, se vai dar certo ou errado para você, é responsabilidade sua.
Mas quando você coloca a imagem do Zé Pilintra ali na parede da sua casa, você está entregando um cheque para o universo, em branco. Uma procuração onde você admite assumir os riscos. Da mesma forma é quando você vai no centro espírita falar com o espírito. Só porque lá é mais pesado ainda, por quê? Porque lá você não conhece todas as pessoas que estão lá, você não pode ver as pessoas que estão lá. Nada, nada. Então é muito mais fácil você trabalhar com arquétipos, e isso significa colocar imagens no celular, ou na parede, ou na carteira, ou comprar souvenirs daquele arquétipo que se quer, envolve isso. Porque quando você vai no centro espírita, você fala com quem você não pode ver. E a pessoa pode estar mentindo lá. E aquele ser com quem você vai ter contato pode ser poderoso demais para lidar com você. E daí você pode acabar sendo escravo, tá? Então, mas é uma forma arquetípica também. Quando você vai no centro espírita, não deixa de ser uma forma arquetípica de trabalho. Tá? Então, quando você vai no centro espírita, o seu risco é maior. Existem os bons espíritos que nos ajudam aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, sim. Mas encontrá-los é o grande desafio, tá? E saber lidar com eles, tá? É uma responsabilidade pesada demais para o mero humano. Agora, essas entidades, aliás, estão fugindo. Isso está representando que a vida boêmia do casal ali está se acabando. Com certeza, esse casal estava vivendo sob o arquétipo do Zé Pilintra, que é um arquétipo de boemia, e da Pomba Gira Maria Padilha, que eu não conheço a história dela, mas com certeza ela também foi uma boêmia. Agora você precisa entender o seguinte: um arquétipo só vai poder fazer por você aquilo que ele foi aqui, na terceira dimensão, quando ele esteve aqui. E se o resultado dos trabalhos dele foram negativos, a tendência é de você também ter resultados negativos. Tá? Tem que pensar muito nisso aí. O risco é muito grande. Por isso precisamos nos espelhar em bons arquétipos. Precisamos conhecer a história do arquétipo que a gente está usando. Se é num centro espírita, a gente precisa conhecer todas as informações da vida daquele espírito que está conversando com a gente, que se comprometeu a interagir, a ajudar a gente. Porque se aquele espírito ou se aquele arquétipo era violento, a tendência é de você obter resultados violentos para a sua vida desperta. E você é um mero humano, como eu já falei, como é que fica isso? Tá? Mas assim, do meu conhecimento, de minha parte, o que eu vejo aqui é isso. Porque se eles estavam saindo de pessoas normais é você e seu marido. Se eles estavam saindo é porque vocês não estão mais interessados nestes arquétipos. É porque vocês também estão insatisfeitos com os resultados que estão tendo. Vocês precisam buscar novos arquétipos. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal, que eu até vou deixar no card deste vídeo, com o nome de arquétipos. Tá? Agora, não é simples, né, essas coisas aí. Tá? Mas eu vou me limitar a falar tão somente isso, porque falar da vida dos outros é muito complicado, e quando a gente fala de um espírito, de um arquétipo, a gente está falando da vida dos outros, e não se pode falar muito, porque como o professor Helicoto falou, nós não devemos julgar porque nós não temos todas as informações. E para julgar algo ou alguém, nós precisamos ter no mínimo 100% de informações. E 100% de informações quem tem para julgar é somente o Todo-Poderoso. E ninguém mais. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos.
porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.